irmãs, meus queridos irmãos, muita paz para todos nós. Quando recebemos o convite, me li o tema amor. Confesso que mexeu profundamente comigo, porque falar de amor, para quem ainda não consegue amar nessa plenitude, é um grande desafio. Então, buscando os estudos, a orientação dos nobres espíritos, nós encontramos uma história que tentaremos narrá-la com as nossas próprias emoções. É uma história que uma família estava reunida na hora do almoço, numa linda casa, e de repente aquela casa foi arrombada por um grupo de soldados. E os soldados, vendo o pai e a mãe e as jovencitas num momento de muita harmonia e respeito, ele sacou da arma e matou o pai. Logo em seguida, mata a mãe. E pegou as 3 irmãs mais jovens, entregou para os seus soldados, para que eles abusassem dela, estuprando, levando até a morte. A irmã mais velha, de 15 anos, foi sequestrada por aquele general e levada para a Turquia como escrava sexual. Foram mais de um ano de sofrimentos e abusos. Aquele psicopata queria torturá-la, até que um certo dia, passados os tempos, ela apresentava desnutrida, era pele e osso, e ela conseguiu fugir. E numa cidade vizinha, ela começou a estudar e formou-se na área da enfermagem. Mas era uma enfermeira dedicada e querida, que a sua fama logo se alastrou, porque ela usava a terapia do amor para atender os pacientes, e principalmente aqueles em fase terminal, aqueles que eram a escória da sociedade, os párias, aqueles sofridos, e ela cuidava o desvelo, e sua fama cresceu-se. Mas ela, muito humilde, mantinha-se no anonimato. E um certo dia, aquele hospital universitário recebe um senhor, uma autoridade, num estado muito grave. Uma doença que a medicina da época ainda não conhecia. O peito daquele homem era chagas abertas. E ele estava num estado de coma, quase morte. Os médicos e os paramédicos não quiseram atendê-lo por causa do odor insuportável da carne em estado de decomposição. Ele foi colocado numa ala de total segurança, no isolamento, e o diretor do hospital lembrou-se daquela jovem enfermeira de 25 para 26 anos e convidou-a, dizendo-lhe que se ela amava o suficiente para atender um paciente e renunciar todos os caprichos, ela disse que sim, porque a minha missão é amar os pacientes,
cuidar dos sofridos como se eu fosse a mãe deles. E ela foi para aquela ala, foi transferida para aquela ala, e ela cuidou daquele homem, tratava as feridas, retirava as carnes em estado de decomposição, até que ela foi cicatrizando. Passados 6 meses, aquele homem não havia desencarnado, e ele recebera alta. E o dia em que ele recebeu a alta, ele chamou o diretor do hospital para lhe agradecer. Queria fazer uma doação em nome do governo para aquela instituição, por ser uma instituição pública. E o diretor do hospital fala-lhe modestamente que o hospital não havia feito nada, cumprir apenas com o dever de atender a todos os doentes, mas que quem havia feito todo aquele trabalho, indicando-se para a jovem enfermeira que estava ao seu lado, cabisbaixa, essa jovem enfermeira. E estende as mãos para agradecê-la, e ela cabisbaixa responde: excelência, eu não fiz nada, apenas cumpri com minha obrigação. E quando ele ouviu aquela pronúncia em turco de uma forma diferente, ele perguntou se era da cidade. Ela disse que não, informando de qual cidade. E ele disse: eu conheço a tua cidade, eu já estive lá com o meu exército, na tua vila. Você me conhece? Ela: sim, me conheço. Você é aquele miserável que um dia entrou na minha casa, matou minha mãe e meu pai e estuprou minhas irmãs, e me levou como uma escrava sexual para atender os seus prazeres ignóbeis. Eu lembro muito de ti. E ele disse: por que você não me matou? Você me reconheceu quando eu estava em coma? Sim, reconheci. E por que você não me matou? Bem que eu queria. Quando eu libertei-me do cativeiro, eu pensei: vou procurar até o fim do mundo e vou matá-lo. Estudei uma forma para te destruir, usando ácido, para que você fosse liquidado paulatinamente. Mas eu conheci um judeu, e este judeu, quando ele estava na cruz, perante os seus algozes, ele disse para o Pai: perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Eu tornei-me cristã. Se eu lhe matar, eu seria pior do que a ti. Então eu vim para amar. Eu aprendi a amar com esse judeu que chama-se Jesus Cristo. Por isso que eu não lhe matei. Desejo o tive, ódio eu tive, mas depois que eu conheci Jesus, eu já não sou a mesma. A tua voz ecoa na minha alma, porque o amor, essa luz celeste que representa Deus, é essa harmonia cósmica que invadiu meu ser e minha alma. Então eu usei todo o meu ódio para fazer o bem para as pessoas e transformei no amor. E aquele homem, sem saber o que falar, saiu em silêncio. Então, para o tema amor, é só através do sacrifício. Não há como amar na primeira vista. Como nós vamos observar esse amor com todo o respeito banalizado que nós estamos vendo no dia a dia? As jovens e os jovens começam a ficar, como eles dizem, e passam um pouquinho, eles estão: meu amor, meu bem, achei a alma da minha alma, e passa um pouquinho, acabou, está lá, às vezes no Facebook, está fulano, está com ciclano num relacionamento sério. Passa um pouquinho, já não está mais sério, e já está com outro relacionamento sério. É meu amor.
Isso é paixão. Isso é paixão. Isso é desejo da libido. Porque o amor, essa essência, ele só acontece quando nós aprendemos a nos amar. Porque o que nós buscamos no outro é uma projeção, é o lado externo, porque nós buscamos no outro aquilo que ainda não somos e aquilo que ainda não temos. É por isso que nós, quando estamos no relacionamento, eu achei a outra parte da laranja, mas com todo respeito, essa parte também pode apodrecer, ela pode murchar, não dá mais caldo, e então esse relacionamento ele começa a acabar. Não que as pessoas não nos correspondam, é nós que colocamos demasiada impressão, é nós que valorizamos aquilo que ele não é. Colocamos expectativa além da realidade, e quando não dá certo no nosso relacionamento, nós dizemos, ele não era o que eu pensava. Não era mesmo o que você pensava, não. Ele é ele. Então o amor, ele só acontece quando eu aprendo a me amar, que é o alto amor, até que eu chego ao alto amor, que é o amor divino, que é o amor espiritual. Quando Paulo, o apóstolo, ou Paulo, o trabalhador da última hora, ou Paulo, doutor da lei, após ele ir ao seu lar, e seu pai não compreendê-lo, o seu pai não aceitá-lo porque ele transformou-se em cristão, ele desesperadamente adormece numa gruta e à noite ele é levado em corpo astral, em desdobramento em corpo espiritual, para o além-túmulo e encontra com Abigail, que fora sua noiva aqui na terra, Estevão, o seu cunhado Gesiel, a quem ele mandara matar. E Paulo chora perante a noiva amada, ela disse, choras por quê? Ainda nem começou o trabalho, já choras? Ele, mas Abigail, eu perdi tudo. E Jesus, ele reclamou, quando ele foi perseguido, quando ele foi trocado por Barrabás, ele reclamou, ele disse, não, como reclamas? Tu és melhor do que Jesus Cristo? Não. Imagina a gente ouvir da pessoa amada, quando a gente busca o consolo, mas quem ama educa. Quem ama não passa a mão na cabeça, dá carinho. Quem ama não nos engana. Porque os verdadeiros amigos, os verdadeiros pais, eles não passam a mão nas nossas cabeças. Eles nos carinham, mas falando a verdade, é olho no olho. Eles não falam aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual. Então Abigail fala para Paulo, ele fala o que fazer, Abigail, para suportar as perseguições, o abandono e as pedradas. Ela disse, ama. A primeira frase, ama. E eu fui pesquisar no grego, que Paulo falava muito bem o grego, o que significa amor em grego. E no grego o amor tem 3 divisões. A primeira divisão é eros, que é o amor infantil, que é aquele amor dos namorados, é aquele amor que nós encantamos, é eros que faz essa aproximação, é eros que nos leva aos relacionamentos. Mas eros é num estado de infantilidade, como Joana de Anjos diz, é o amor infantil, é o amor que magoa, é o amor que exige, é o amor que cobra. E o segundo estado é feliz, que é o amor que nós temos para as pessoas, para a esposa, para os filhos, é o amor juvenil. É aquele amor quando nós somos mais capazes de doar, de renunciar. Mas ele também adoece, porque às vezes pais e filhos não conversam,
tornam-se adversários. Às vezes os filhos vão embora, colocam os pais idosos nos asilos. Às vezes as mães abortam ou abandonam os filhos ao léu. É esse amor feliz, que é aquele amor ainda na fase juvenil. Mas Abigail falava para Paulo: ama, que é o amor ágape, que é o amor maduro, que é o amor que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a ti mesmo. É esse amor. É esse amor adulto. É esse amor que não procura ser amado, porque ele já é amado por amar. É que os Espíritos nobres falam para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Amai o vosso próximo, quando Fênelon fala: ame, quanto mais amar, mais será amado. Mas nós fazemos o contrário. Nós queremos ser amados, queremos receber carinho, queremos receber elogios, queremos ter, mas nós doamos pouco. Por isso que nosso amor é feliz ou ágape, porque aquele amor é filhos ou eres, porque o amor ágape, ele não pede, ele ama por amar. É o que Jesus fez para conosco, é que os Espíritos fizeram para conosco. Esse é o halo amor, é o amor dos Espíritos superiores, é o amor que Lívia teve para o seu marido, Públio Lentulio. É esse amor que quando ele fala que ela havia cometido adultério com Pôncio Pilatos e toma a sua filha para que ela não pudesse educá-la, ela renuncia. E quando ela estava no circo, os cristãos sendo devorados, a sua secretária ou a sua companheira que ajudava no lar era uma escrava. Quando ela ia ser devorada pelos leões, ela trocou de roupa com ela. Salva-te, que eu quero, por amor a Jesus, enfrentar essa causa. E quando ela entra no circo, o Espírito, o Públio Lentulio, hoje Emmanuel, vê a mulher e ela olha para ele e não entende. Como ela fora capaz, como ela tivera coragem. E Emmanuel fala que para encontrar com ela, ele tem que marcar. É os finais de semana que às vezes ela tem um tempo para encontrar, porque é nas distâncias que ela se encontra. É um espírito muito superior a ele. Como a mãe de André Luiz, é um espírito muito mais superior a ele. Isso que é o amor. O amor, ele consegue quando nós perdoamos. Por isso que Jesus responde para Pedro que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como está no Evangelho. Isso significa indefinidamente. Mas nós não somos assim. Mas por que? Fica uma interrogação. Por que nós não conseguimos amar? Estudando, eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Lázaro, que foi companheiro de Jesus. Lázaro fala assim: no princípio o espírito só tem instinto, depois depurado e corrompido, ele tem sensação. Mais avançado, ele tem sentimentos. E os corolários dos sentimentos é o amor. Então, nós estamos no primeiro estágio dos instintos. Porque nós vivemos milhões de existências ainda na fase instintiva. Aí nós temos sensações. O instinto, primeiro, é o medo. O instinto do medo é um instinto de sobrevivência. Depois vem a sensação, que é a raiva, que é orgânica.
depois vem o sentimento, que pode vencer o ódio, até que nós consigamos amar. Então Lázaro fala que aqueles que estão no primeiro estágio do instinto ainda está começando, e a maioria da nossa sociedade, ela ainda está no instinto, que na psicologia profunda, Carlos Gustavo Jung, ele coloca para nós que é o nosso lado sombra, que são os atavismos ancestrais, onde nós experimentamos ainda naqueles estágios primeiros do reino animal, depois do homem bárbaro, e hoje nós estamos caminhando no homem razão e no homem sentimento. Mas o que manifesta em nós? Quando alguém nos fere, qual o primeiro impulso? É de matá-lo, é de agredir, é instintivamente, é um automatismo, é uma coisa que ocorre automática. Quando a gente observa, nós estamos com raiva. E certa feita, eu perguntando ao amigo espiritual que nos dirige o trabalho, falei: irmão Rony, para o senhor, o que é perdoar? Ele fala: perdoar para mim é perder a mágoa para substituí-la pelo perdão, pelo amor. Primeiro você perde ou desfaz daquele estado instintivo e abre o coração para que o amor tome lugar, porque nós somos divinos. Disse Jesus: vós sois Deus, brilha a vossa luz. Então nosso DNA é do amor. Como disse João Evangelista, Deus é amor. Então nós somos homens e mulheres amor, em estado latente. É como na semente que guarda uma árvore frondosa. Então nós temos essa semente precisando de trabalhar. Mas como ela vai trabalhar? É como Kardec nos ensina, que nós precisamos da educação. Não da educação que nós aprendemos nas academias, nas literaturas, mas uma educação que vem de dentro para fora, que forma os caracteres e desenvolve os hábitos salutares. Primeiramente, nós cometemos um grande equívoco quando nós temos raiva de alguém. Um dia um amigo espiritual chegou uma senhora com muita raiva e ele disse assim para ela: você está tomando veneno para o seu marido morrer? Ela levou um susto. Como assim? Porque quando nós estamos com ódio, nós criamos um campo eletromagnético de energias deletérias e elas passam a atuar com efeito nocivo no campo celular. Nós começamos a receber uma carga de adrenalina, a suprarrenais joga aquela adrenalina e nós começamos a ter queimação, palpitação, dor de cabeça, e nós começamos a ficar meio animalizado, quase agressão. Porque quando nós ficamos com raiva, nós perdemos a razão corta, nós vamos para o instinto de sobrevivência, ou nós vamos atacar, ou nós vamos correr, porque naquele momento o corpo se prepara, os vasos sanguíneos se dilatam, o corpo produz mais açúcar para os músculos ficarem fortes. Ou eu vou correr, ou eu vou atacar. É um estresse. Mas o DNA divino que está dentro de nós, ele automaticamente joga a cortisona no nosso organismo e nós ficamos paralisados. Paralisados e começamos a repensar. E é nessa hora que nós vamos agir, que vem a razão, ou permanecer instintivamente para agredir o agressor. Mas se ele me feriu, não me fez bem, por que eu vou revidá-lo? Então, quando nós começamos a pensar em nós, a nos amar, nós passamos a amar o nosso próximo. Por isso que Jesus disse
que a primeira lei que ele vinha trazer era o amor a Deus sobre todas as coisas. E a segunda era amar o próximo como a nós mesmos. No decálogo, 10 mandamentos, qual que é a primeira lei? É a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu espírito. E o próximo como a ti mesmo. E como eu vou amar o próximo? É quando eu olhar para ele nas horas difíceis dele e eu falo, ele está enfermo. Ele adoeceu porque adoeceu. A pessoa está com ódio, ela está doente. Lembro-me, quando eu trabalhava num grupo espírita na cidade de Ipatinga, nós tínhamos um atendimento na área da saúde, dos casos espirituais. E certo dia eu estava no atendimento fraterno, chegou uma senhora. Eu não pude ir em casa, nem tomar um banho, nem lanchar, por causa do horário, eu trabalhei até mais tarde, e avisei minha esposa para levar os meninos para a escola de evangelização, que eu chegaria direto para a casa espírita. Cheguei e fui para a sala, estava lendo Pão Nosso de Emmanuel, para me preparar, chegou uma senhora. Ela parou do meu lado, adentrou, ela abriu a porta e adentrou, não esperou ninguém chamá-la. De repente ela ficou do meu lado, eu, boa noite. Ela disse, não estou vendo noite boa. Falei, Jesus, agora é que eu entendi que madre, por que Teresa de Ávila faz, que o senhor diz que o senhor tem poucos amigos, porque o senhor tem só faz assim com ele. E ela chegou no dizer de Teresa de Ávila carinhosamente, quando Teresa de Ávila cai no rio, Jesus aparece e fala, o que você está fazendo aí? Eu caí, então levanta e vai cuidar dos meus. Ela falou, Jesus, porque o senhor tem pouco amigo. Porque o pouco o senhor tem só faz isso. E então ela chegou, olhou para mim e disse, você não vai resolver os meus problemas? Eu falei, estou tentando resolver os meus, até hoje eu não consegui. E eu querendo quebrar aquele clima. E ela disse assim para mim, olha, eu não acredito em nada disso. Eu falei, mas por que senhora? Eu pensei, eu vou falar mais, porque ela vai me bater. E eu falei, pensei, mas por que a senhora está aqui, por que não foi para lá? Eu tenho dinheiro, eu posso pagar os melhores médicos, mas o meu médico disse-me, estou vindo agora do hospital, tem um excelente plano de saúde. Eu falei, baixinho, coitado, eu nem tenho, eu tenho que ir para o SUS. E na época eu não tinha mesmo, não tenho até hoje. Então, ia com tanto de pacote debaixo do braço, e ela me disse assim, então, o que eu tenho? Olha as perguntas. Eu falei, Jesus, dai-me sabedoria. E então ela foi falando, e foi me xingando. De repente apareceu um espírita muito querido, um indiano, que ele apresenta para mim como Ramakayana. Ele só aparece nos momentos difíceis. Raramente ele trabalha. Ou então, quando eu estou fazendo um simpósio sobre mediunidade, ele gosta de trabalhar, me orientar, me inspirar. Ele apareceu e falou assim comigo, irmão José, o que o senhor quer? Fala para essa senhora que ela vai morrer. Eu falei, eu já sei que ela vai morrer, mas ela vai morrer se ela continuar assim. Ela tem um problema nos rins, ela tem inchada, ela tem isso, aquilo. Ele foi falar os nomes científicos. Eu falei, isso eu poderia resumir. Fala que ela está com um problema no miocárdio e no ápice. Eu falei, Jesus, o que é isso? Será que eu estou entendendo bem? E fui pensando, falei, meu irmão, por que o senhor não fala com ela? Aparece para ela. Irmão José, fale para ela. E diga para ela que ela está doente, porque ela tem ciúmes do marido, inveja do marido, que é uma pessoa boa, e está lá fora, no terceiro, último banco, do lado esquerdo. Fala, irmão José, que é o tratamento dela. Eu falei, então vou falar. Mas eu resumi. Falei, minha senhora, a senhora vai morrer. Falei, agora, a senhora vai morrer. Ela falou, eu sei, você também vai morrer, seu bruxo. Falei, não funcionou. O espírito olhou para mim com veemência
Eu falei, como que é veemência? Com veemência, com energia, com amor. Eu falei, ou energia ou amor, qual dos dois? Ele falou, com energia e com amor. Eu falei, a senhora vai morrer, sabe por quê? A senhora está com... E sabe por quê? Porque só tem inveja do marido da senhora. Aí eu falei, inveja com veemência. Só tem inveja do marido da senhora. A senhora é invejosa. E ela olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, não é mais ou menos. Aí ela falou, como você sabe tudo isso? Eu falei, a senhora está onde? Ela falou, estou numa casa espírita. Quem mandou a senhora vir aqui? Meu médico me falou para me procurar José Francisco. Quem que é José Francisco? Eu falei, essa coisinha de Jesus aqui, sou eu. Ela me disse que o senhor conversa com alma defunta. Eu falei, sim, senhora. E quem está me falando é uma alma defunta. Ela começou a chorar. O que faço, irmão José? Perdoa-te. Como? Eu fui falando com ela. Ela sentou, chorou. Falei, Jesus, veemência para chorar. Eu deveria falar só com amor. E ela chorou, fez uma catarse de uns 15 a 20 minutos. E quando ela parou de chorar, eu falei, olha, eu tenho uma palestra agora. A palestra da noite é minha. E fui para a tribuna. Eu ia falar sobre as bem-aventuranças. Quando eu cheguei na tribuna, Dr. Bezerra de Menezes apareceu para mim e disse, não fala das bem-aventuranças, fala de perdoar os vossos adversários, que eu vou te inspirar. Eu falei, senhor que manda, mas eu não estudei o tema. Não precisa, que você conhece o tema, deixe-me falar. E eu, obediente, deixei que o Dr. Bezerra de Menezes me inspirasse, porque ele estava cuidando daquela senhora. Acabou a palestra, ela falou, você falou tudo para mim. Eu falei, para nós. Eu falei, não vou usar violência. Olha, com muito amor. Apliquei o passe. Depois que acabou a palestra, ela me esperou. E falou, o que eu faço? Eu falei, semana que vem a senhora volta. Passado 4 semanas, ela chega no mesmo horário que eu estava, mais cedo também. Ela me disse, o meu médico me deu alta. Eu curei. Eu falei, graças a Deus. Eu gostaria de apresentar meu marido. E chegou um homem simpático. E falava que ela era o amor da vida dela. E que aquilo, e que era aquilo, que ela era isso, que aquilo. Eu falei, que homem bom. E a senhora também é ótima. Senão, ela ia adoecer de novo. Ela falou, pode falar, que agora eu acabei com a inveja. Eu tinha inveja dele. Eu queria ser como ele, mas como eu não consegui, eu não vou deixá-lo ser como ele quer. Ele vai ter que ser como eu. São as crianças feridas, as pessoas violentas, as pessoas que fazem o mal, os sociopatas. Disse Gustavo Jung, esse famoso psiquiatra, psicólogo, que já está no mundo espiritual, ele fala que são as crianças feridas. É aquele que feriu nos castigos na infância, que sofreu castigo na infância, que teve isso, que teve aquilo, ou aquele que sofreu com os pais castradores, ou os pais severos demasiadamente, que castra a pessoa não pode falar, a pessoa não pode respirar, que ele é um déspota doméstico, ou ela é um déspota doméstico, ou aqueles pais que não cuidam dos filhos, deixa-os à mercê de secretárias bem pagas, que não têm experiência de cuidar como os pais, que ele não dá atenção, ele está sempre cansado, ele está sempre com problema. No nosso livro Prisões da Alma, tem um caso muito interessante de um jovem que narra a sua história para o Espírito Florense. Ele era filho de um empresário muito rico, riquíssimo. Aos 8 anos ele começou a beber, porque as festas que tinha no seu lar, ele e o amigo dele iam nos copos, o restinho no copo e tomava. Criança faz isso, que eu fiz isso também. E ele começou, até que um tempo,
Os pais viajavam muito para reuniões, para isso, para aquilo, para atender os empresários. E ele ficava sós. Começou a usar maconha, depois viciou na cocaína e teve uma overdose, bateu o carro e suicidou-se. E ele narra a sua vida. Ele narra a solidão da sua alma, que foi a prisão de sua alma. E às vezes nós não percebemos os outros. Às vezes nós não olhamos no olho do outro. Às vezes está faltando incentivo. Quanto falta a gente olhar para os nossos filhos e dizer: te amo, você é muito importante. Olhar para a namorada, para o namorado, para os cônjuges. Como está faltando essa terapia do amor nas nossas relações, nos nossos trabalhos, com a nossa família. Porque defeito nós somos mestres para percebê-los. Os mínimos defeitos a gente olha e fala: você colocou isso. Certa feita eu estava fazendo uma palestra, acabei numa semana espírita, começando o trabalho ainda muito inexperiente, ainda sou muito inexperiente para esses eventos. Quando eu acabei, um amigo chegou para mim e falou: olha, eu tenho 40 anos de espiritismo. Eu falei: que bom. E você cometeu um erro grave. Eu falei: ah, Jesus, o que eu cometi em nome da doutrina espírita? Isso é muito sério. Deixa eu corrigir-me. O que eu cometi para me aproveitar que o povo está no salão, pegar o microfone e falar: gente, vamos fazer uma corrigenda aqui. Vamos retificar. Ele falou: Allan Kardec não é o nome de Allan Kardec, é Hippolyte Léon Denis Rivail. Não é Allan Kardec. Eu falei: não é mesmo, não é Allan Kardec, mas vai ser Allan Kardec. Ele, naquela arrogância, me disse: eu tenho 40 anos de espiritismo. Eu falei: eu admiro uma pessoa com 40 anos de espiritismo que fala tanta besteira como o senhor está falando. Allan Kardec é o nome druida de sua última encarnação. O espírito é Johann Hus, ou João Hus. E o seu nome é Hippolyte Léon Denis Rivail. Eu sei, mas é Allan Kardec que nós falamos. O que isso vai tirar? São as nossas implicâncias com os filhos. Não senta assim, não come assim, não pode fazer assim. Certa feita eu fui almoçar numa casa rica e cheguei na mesa, sentei-me e colocaram uma coleção de colheres e garfos, trenzinho pequenininho. Falei: Jesus, eu não tenho esse. E a senhora, muito elegante, sentou. O cardápio eu já estava com medo de comer, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu adoro comida da roça. E ela falou: irmão José, vamos almoçar. Eu falei: como? Será que é com a boca ou tem uma ou outra? Eu pensei comigo: será que é do mesmo jeito? E ela pegava isso, pegava aquilo, e pegava um copo, tinha um copo com água, um copo com não sei o que, um copo. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não vou dar bem. Eu vou chamar as almas de fundos para incorporar, eu comer à vontade. Mas eles não comem a nossa comida. E eu vi que estava difícil, eu não conseguia comer. Eu falei: irmão, eu sou um troglodita de casaco, um da caverna. É lindo isso, etiqueta, mas eu posso comer, é claro para você. Eu falei: então a senhora me dá uma colher e uma faca, mais gostoso, que enche mais. E eu deitei o cabelo, como disse o jovem. Eu comecei a comer, todo mundo começou a comer. Ah, José, isso é chato mesmo. Mas nós queríamos te agradar. Eu falei: vocês estão me desagradando. Está gostoso? Só põe mais um pratinho desse, mais cheio. E veio a sobremesa, e veio o café. E os garfinhos ficaram todos lá. Ainda tinha uma pessoa que serviu, mas não serve não. Que eu vou servir, porque eu gosto muito, só põe só um pouquinho. Eu gosto de prato cheio. É por isso que eu sou esbelto. É por isso que eu estou em forma. Olha o que a gente faz, às vezes. É bonito para quem sabe. E às vezes a gente vai constranger as pessoas. Às vezes a esposa vai ao salão, o marido não percebe. Ela fica toda sem graça. Às vezes ela pinta a unha e o marido não percebe.
Ela compra um baby doll e compra isso. Ele não percebe. Eu tenho um caso muito interessante, adoro contar caso que é do amor. Um amigo meu é desses homens, muito bom pai, mas que não presta atenção. A esposa dele quis fazer-lhe. Aí ela falou que ia fazer uma surpresa e falou com os amigos do trabalho para segurar ele um pouco mais com isso. Ela preparou um jantar à luz da vela. E ela é esbelta. Carinhosa, uma pessoa maravilhosa. E mandou os meninos para cada avó. Quase 30 anos, 40 anos de casado. E queria ficar com ele nos tempos de namoro, que é coisa linda. Jantaram. E ele foi. Ela falou, vou te fazer uma surpresa. E colocou um baby doll lindo. Ele olha para ela e fala assim, você está parecendo uma jiboia enrolada. Que senso de amor. Acho que até hoje ela faz terapia. Às vezes as nossas brincadeiras são de mau gosto. E um outro me conta, José, quase que eu perdi o casamento. A minha esposa comprou uma camisola longa, eu perguntei se ela ia para um baile de gala. Até hoje ela não voltou para o leito. O que eu faço? Eu falei, leva ela para um baile de gala. Compra um vestido caro, leva ela para um baile. Depois você traz e fala, amor, perdoa-me, e veste aquela camisola linda. Mas até hoje ela não me perdoa. Eu falei, com razão. São as nossas brincadeiras de mau gosto, que hoje é chamado bullying. Às vezes as pessoas, gente, nós temos um olhar, é interessante, com todo carinho, meus amigos, que a gente faz. A primeira coisa que olha na pessoa, se está gordo ou está magro, você não estou? Poxa, quando fala poxa, você tem conta. Ou então fala assim, quando você está gordinho, a pessoa fala, poxa, e fala, poxa, bem a mineira. Quando você está magrinho, fala, coitadinho, acabadinho. Não estou acabadinho, não, eu estou na academia. Você está sarado. Aí notei que gordinho está doente. Mas a beleza, embora a necessidade da gente cuidar da saúde, cuidar do corpo e da alma, mas a beleza é interna. Por isso que tem um brocado popular que diz assim, se queres amar uma pessoa, você acredita que amas uma pessoa como 1 quilo de sal com ela. Que até acabar o sal nós vamos ver quem é a pessoa. Ela tira a máscara, porque nós usamos máscara. E o Evangelho coloca o verniz social. Lá na rua nós somos dóceis. Na casa espírita eu brinco com os amigos que parece que ali tem uma torneirinha, um chuveirinho de fraternidade. A gente entra ali, meus irmãozinhos, meus queridos. A pessoa, a criança corre, grita e a gente fala, deixa ele. Mas que lindinho. Mas pisou ali fora. Parece que tem outra torneira na rua de obsessão. Que nós voltamos a ser possuídos pelo aquilo que não éramos. E nós ficamos bravos. E aquele briga com a criança, e briga com a mulher, e briga com o motorista, e briga com isso, e briga com aquilo. Quando a gente assusta, nós saímos da casa espírita. E aí chega alguém na casa da gente, a gente muda. Oh, querido, você viu quem chegou? Eles tinham acabado de brigar. Ela está até com o olho meio roxo ainda para limpar. Ele está todo arranhado. Ela foi buscar as panelas que ela havia jogado. Amor, benzinho, olha quem chegou. Nossa, olha, amor. E quando a visita vai embora, vamos continuar agora. É o amor. Esse amor eros, infantil, que nós adoramos brigar como criança de escola.
Que se a mulher fala, você está assim, assim está você. E começa. Ficam de mal. Ficam com raiva e perguntam por quê? Não sei. É o revide instintivo. Porque nós, quando a pessoa nos critica, com rara exceção, e nós discordamos que nós somos aquela pessoa, porque ela falou a verdade. Ela mexeu na nossa sombra. Então nós revidamos no outro aquilo que não aceitamos em nós. Então nós agredimos o outro, porque dá poder, dá força, ao passo que nós deveríamos silenciar. Tem uma frase que eu gosto muito, quando esse pacifista saiu da cadeia, esqueci o nome dele, mas vou lembrar, lá do apartheid, Nelson Mandela. Quando Nelson Mandela saiu da penitenciária, que ele caminhava para o portão, ele disse assim: eu tive que deixar a minha chateação e meu ódio lá dentro, senão eu continuaria preso atrás das grades. Eu tive que deixar lá o ódio e a minha chateação. Mas nós prendemos o outro. Os espíritos nobres dizem: o amor une e o ódio também. Só que o amor une para o progresso e o ódio para a destruição. Porque todo que odeia é um amor que adoeceu. Quando a gente vai ver nas reuniões das obsessões, quando a gente vai ler os romances espíritas sérios, a gente vê o passado do outro, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. São pessoas que vivem, que a gente não ama quem a gente não conhece e nem odeia quem a gente não conhece. É porque já conhecemos. É porque já vivemos juntos. E quando a gente consegue quebrar esse ódio, a gente tira um peso das costas. Lembro-me, na minha experiência, começando o espiritismo, quando nasceu meu filho, eu notei que desde cedo eu tinha uma aversão por ele. Ele olhava para mim, eu não sentia bem com ele. Eu falei: meu Deus, e dói o coração dos pais. A vibração dele não batia comigo. E então eu orava, pedia a Deus. Um dia eu cheguei em casa, ele estava mais ou menos com 4 anos de idade. Eu cheguei em casa num estresse, mas numa obsessão terrível. Num estado muito inexperiente, cansado, pai, e aquilo, trabalho, eu não estava dando conta. E fora as perturbações espirituais que me agrediam, eu não estava dando conta. Ele fez uma coisa que não tinha importância. Eu fui dar nele um tapa com mais força. 4 anos. Mas o tapa foi que ele passou rente à quina de uma pilastra na minha casa. Quando ele, no chão, ele olhou e falou: papai, por que o senhor fez isso comigo? O que eu lhe fiz? Eu fui vendo passar. Aí apareceu uma alma defunta, que é meu amigo espiritual. Ele me disse: nunca corrijas quando estiveres com raiva. Porque às vezes você vai estar de frente do seu adversário. Você não vai ver ele hoje, mas vai ver ele ontem. Eu vi um homem, não vi a criança. Eu o abracei e disse: meu filho, eu te amo. Ele: papai, eu também te amo. Eu quero conquistá-lo. Com 4 anos. Eu quero conquistá-lo. Desculpe-me tudo. Eu o abracei, nós ficamos 10 minutos chorando. Hoje eu amo todos. Mas eu amo esse filho com tamanho. Ele me beija, ele me abraça. Ele é lindo, a cara da mãe. Mas ele me beija, ele anda. Certo dia nós estávamos saindo do serviço, ele me abraçou e passou um homofóbico. Falou: que vexame. Um velho com um jovem moço dele. Eu falei: velho? Não, você também é velho. Ele briga comigo: pai, vamos sair abraçados para tentar os outros. Eu falei: não faça, nós vamos apanhar. E ele manda recado. Ele chega em casa: pai, ela fala: José, nossos filhos são os filhos do pai. Todo chama mãe, todo chama pai. Eu falei: porque eu sou mais devedor. Para a mãe não ficar com ciúmes, né? Que me fica.
Eu, não, porque eu sou mais devedor. Ah, não, porque você é mais mãe do que pai. Eu falei, você é mais mãe, pai e companheiro. Você já ganhou 3 vezes. Nós ficamos com ciúmes. A gente tem que saber lidar com as mulheres, não tem que saber? Porque vocês são ótimos. Se a gente concordar, vocês acham que não acreditam. Se a gente discordar, vocês acham que está. Mas é o amor. É esse amor que faz diferença. A gente vai na loja com a mulher para comprar roupa. É a coisa mais. Isso que é amor. É o verdadeiro amor. E o vendedor já sabe, ele coloca um banco perto do caixa. E frente ao provador. Ela vai na arara, no mostruário e fala, gostou? Gostei. Vai na outra, gostou? Gostei. Mas ela já sabe que ela gostou. Ela está perguntando por perguntar. Aí você fala, amei, mas eu vou levar essa. É a coisa mais linda. Aí a gente ama por isso. Eu amo por isso. Que ela fala, qual esmalte que eu vou colocar? Eu falei, coloca um azul, ela vem com roxo. O que você achou lindo? Qual que você gostou? Aquele vermelho. Ela chega com azul, achou lindo. Lindo. Eu estou aprendendo a amar. Concordar. Porque o amor respeita o outro. O outro não tem que fazer para a pessoa amada. Ela tem que fazer para ela, porque ela se ama. E quem não ama não consegue amar o outro. Quem não se dá, não se doa, não consegue doar para o outro. Ele é mesquinho. Então o amor é essa força superior que nos une. Que quanto mais o tempo passa, mais a gente ama. E as mulheres, depois que têm filho, vem a tal da lei da gravidade. E cai tudo. Mas eu falei com minha esposa, a fase mais bonita que eu acho na mulher, ela é grávida. Ela tem um brilho, ela tem uma irradiação, que eu falei com minha mulher, você fica tão lindo, você vai ter um filho por ano. Ela olhou para mim, você está achando que eu sou a galinha poedeira? Eu falei, não, uma mãe tão exemplar que podia ter mais uns 5. Tem 4, né? Então eu fui observando que ela fica, mas eu falei, meu bem, a gente enche, mas é um inchado lindo. É a coisa mais bela. Ela amamentando. Eu ficava olhando à noite, meu Deus, que mulher bela. Você está olhando para mim. Você não vai gostar mais de mim, eu vou gostar muito mais. Porque você é co-criadora em plano menor. Você é uma média de transporte, de materialização que Deus confiou. Eu sou apenas um pai. Eu doei apenas para você um gameta. E você? Você o recebeu com carinho. Você fecundou. Você desenvolveu. Sofreu a dor. E agora é mãe, está sorrindo. E o que é que eu fiz? Muito pouco. É o amor que a gente vai aprender. Mas quando faz raiva, a gente esquece o amor. Mas depois a gente arrepende. Porque quando a gente está perdendo, a gente arrepende. Então nós devemos valorizar aqueles que estão conosco. Não vamos falar escolhi mal, não. Escolheu bem. Talvez não está sabendo conviver com a escolha. Porque nós não podemos buscar no outro aquilo que ainda nós não temos e o que ele não é capaz de doar. Nós temos que buscar no outro o amor, a compreensão, o carinho, o amigo. Por isso que eu falo com os jovens que o casamento hoje não dura porque falta o namoro. É a fase do engano. Um dia eu quis impressionar a minha esposa quando eu namorava com ela. Eu falei, com você eu sou capaz de morar debaixo da ponte. Ela falou, você acha que eu vou casar com um pé rapado assim? Você quer me dar uma casa, não, que eu não quero não. Eu falei, o namoro é esquisito, né? Eu queria dar uma declaração de mãe. Falou assim, porque se você casar comigo eu vou trabalhar muito, comprar uma casa linda. Mas aqueles arrulhos. E na época de namoro a gente fala cada coisa e faz cada coisa. E depois que casa,
A mulher vai na frente com a criança, ele passa a cola atrás olhando para as outras. E esse namoro? Quando a gente vê um casal de anciãos, mãozinha dada, às vezes troca o copo da dentadura de noite e bebe a água do outro, é o amor. Isso que é o amor. Porque depois que perde a forma física, que vem o amor. O encontro à forma física é eros. Eu amo por causa do corpo, por causa do cabelo, por causa do óleo. E se perder tudo isso? E se ela tiver que tomar uma quimioterapia e ficar careca, então não vai amar mais? Eu adoro a voz dele, se ele ficar mudo, acabou o amor? Os olhos são fantásticos, se ficar cego. Eu amo porque eu amo. Eu amo o Espírito que está ali. Então, quando nós conseguimos externar essa energia e dizer para os nossos, eu te amo. A minha esposa não vem, mas chega lá em casa, eu tenho que falar toda a palestra para ela. Enquanto eu não falar, não dá. Aí ela fala, você podia ter falado assim. Por que você não falou assim? Porque você não estava lá para me inspirar. Porque você dormiu e foi lá com uma alma de fundo e me inspirou. Qual o tema de hoje, o amor? Você vai falar de mim o tempo todo. A palestra em sua homenagem. Mas está bem que eu não vou, que eu fico com vergonha. Eu ia apresentar, todo mundo chama você na frente e fala, essa que é o amor da minha vida. Mas o amor, ele discute. O amor discorda. O amor fica com raiva, mas ele não fica com mágoa nem com ódio. Ele perdoa automaticamente. Desculpe-me. Quem ama sabe pedir desculpa. Então me relembrei de Judas, o apóstolo equivocado, quando ele estava com Jesus ao lado do lago Tiberíades. Ele chegou com tanta emoção e disse para Jesus, mestre, eu gostaria de amar e ser amado, mas as pessoas não gostam de mim. Aproximo-me de João, ele se afasta, de Pedro, de Tiago, de Tomé, de fulano, de ciclano, eles afastam de mim. Por que, Senhor? Que as pessoas não me amam. Jesus sensibilizou com tamanha veracidade a emoção do discípulo e seguiu-se para Cesareia de Filipe. E no meio do caminho, Judas conhecia muito aquela estrada. Era meio-dia, o sol escaldante de Israel. E quando eles caminhavam, Judas sabia que debaixo daquela árvore frondosa havia uma fonte de águas cristalinas, onde eles se dessedentavam. Judas correu como uma criança, debruçou sobre o poço, sorveu a água, lavou a cabeça. Quando os discípulos chegaram para tomar, a lama que estava no fundo havia subido. E eles xingaram Judas. Quando Jesus dobrou-se para beber água, a água estava com lama. Ele olhou para o firmamento e disse, Judas, algumas horas atrás, você me questionou, por que é que as pessoas não gostam de ti? Está vendo esta água? É uma água cristalina. Esse poço nos descedenta, mas no fundo tem lama. E se nós queremos sorver água cristalina, respeitamos a fonte. Porque se agitarmos, a água vai ficar turva e não vai ser uma água para beber. Assim também são as pessoas, Judas. Se tu queres ser amado, ame. Se tu queres ter amizade, seja amigo. Porque as pessoas são como a fonte. São águas cristalinas, mas no âmago do ser há lama. As nossas sombras, o nosso ego, que se a pessoa chegar com sofreguidão, chegar com desrespeito, nós ficamos com raiva. Então, se nós queremos ser amados, vamos amar. Se nós queremos amizade, vamos valorizar os amigos. Então Judas entende o que Jesus queria falar.
Porque Judas criticava Maria de Magdala, ele criticava Joana de Cusa, ele criticava Pedro, ele criticava todo mundo, porque Judas era equivocado, era uma alma atormentada. Ele criticou tanto que ele criticou o próprio Jesus, por ignorância, não por maldade. Ele dizia para Jesus: tu és frágil para lidar com essas aves de rapina. Acabou vendendo Jesus por 30 moedas e suicidou-se. É a covardia moral. Quando não conseguimos as realizações, fugimos pelas libações alcoólicas, pela drogadição, para o sexo desalinhado, para a violência, para o desespero. Eu achei muito lindo quando eu estava vendo uma entrevista daquela medalhista do judô. Quando na última Olimpíada ela foi desclassificada e ela sofreu perseguição, ela queria desistir. E então ela ligou uma conselheira, não é amorosa não, uma pessoa que orienta os atletas. E ele perguntou: o que mais você ama? Ela: lutar para vencer. Então faça isso. Mas eles me criticam porque eu saí da cidade de Deus. E eles dizem que como gasta dinheiro, que eu fiz um bullying porque ela é moreninha igual a mim, que ela era uma chimpanzé. E ela queria abandonar o judô, que o pai, com muito amor, pagou para ela, para que ela não entrasse no crime nem da drogadição com os amigos. E através do judô ela paga a faculdade, ela ajuda os pais. Então, essa senhora que é a sua treinadora, que é a pessoa que comanda, que orienta, ela disse para ela, que ela ligou antes de entrar nessa arena agora aqui no Brasil. Ela falou: estou com medo. A orientadora disse: o que você mais gosta? O que você mais ama? Lutar para vencer. O que você fazia quando era criança? Eu batia em todo mundo que roubava minha pipa e meu chinelo, porque eu não tinha, eu tinha que defender. Mas você batia por quê? Para defender. E o que significa a medalha para você? É meu chinelo e minha pipa. Então bate em todo mundo. E ela ganhou uma medalha de ouro, porque ela se amou. Ela não deixou se levar pelas críticas. E o que nós fazemos? Às vezes nós estamos no trabalho do bem, alguém critica e nós abandonamos. É isso que ele quer. É isso que eles querem. São os homens pigmeus que invejam os homens gigantes. Ao invés de crescer, querem puxá-los para baixo. Então nós temos que sermos nós mesmos, aceitar as críticas, valorizar as críticas e modificar e não parar. Às vezes o trabalhador espírita, como ele é criticado. Um certo dia uma amiga me falou: como é que você dá conta, José? Eu falei: eu não dou conta de nada que dá conta aos espíritos. Você sabia que eles estão falando que você está plagiando André Luiz? Que você está copiando as mensagens de André Luiz, colocando como é o espírito tal? Eu falei: eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que está escrito. Se eu conseguir plagiar André Luiz com perfeição, estou melhor do que Chico. Porque Chico falava que ele errava. Mas José, você vai ficar com raiva? Não, fico triste por essas pessoas. E certa feita uma pessoa fez: mas esse Bezerra de Menezes é Bezerra mesmo ou Bezerra da Silva? Eu falei: não sei. Qual a mensagem? Tocou fundo no meu coração. Então é Bezerra. Se não tocasse, se fosse um pagode, era da Silva. Você dançou? Não, chorei, emocionei. Então é de Menezes. Se você batesse o pezinho e queria no gingado, é o da Silva. Mas mesmo assim ele te ajudou, porque te alegrou o coração. E nós vamos tendo coragem. Nós somos fanáticos, nós somos radicais, nós somos pessoas que não têm vida. As pessoas falam: você não tem vida. Eu falei: tem. Mas você era melhor quando vivia no mundo.
Falei, eu enlouquecido. Vocês querem que eu volte para o alcoolismo, para as drogas? Ah, mas você era mais alegre. Não, eu era perturbado. Hoje eu sou feliz, porque eu encontrei Jesus. Eu encontrei essa doutrina espírita, que eu estou disposto a fazer tudo por ela, porque ela fez tudo por mim. Eu amo o doutor Bezerra de Menezes, eu chamo ele de pai, eu pedi permissão, eu posso chamar o senhor de paizinho. Hoje eu conversava com Jesus, falei, Jesus, o senhor é meu pai igual a Deus, não acha ruim não. Eu estava com tanta emoção, eu estava vendo a vida de Jesus, lendo sobre ele o testemunho. Falei, o senhor agora é meu pai também. Eu senti na acústica da alma dizer, seu pai é Deus. Falei, Jesus também é meu pai agora. O senhor vai ter que me adotar. O senhor não adotou João? Eu também quero ser adotado carinhosamente, mas nós queremos ser o que as pessoas querem que nós somos. O que adianta isso? Então lembrei-me daquela jovem enfermeira, quando ela disse para aquele senhor, por que não me mataste? Porque se eu fizesse, eu seria pior do que ti. Mas eu encontrei um judeu, que quando ele estava na cruz com os braços abertos, ele olhou para o céu e disse, Senhor, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Então o perdão terapia é o perdão que nos liberta, porque o mal que nos faz mal não é o mal que eles nos fazem, é o mal que nós fazemos ao outrem, como disse João Berge. Então Jesus nos pede para que possamos amar até doer, como disse Madre Teresa de Calcutá. Quando Madre Teresa de Calcutá foi receber o Prêmio Nobel da Paz, o jornalista lhe perguntou, mas o que significa o trabalho da senhora perante o mundo? Todo esforço da senhora não passa de uma gota d'água no oceano. Ela olha para o repórter e fala assim, não passa de uma gota d'água, mas sem essa gota d'água o oceano de Deus ficaria incompleto. Isso é sabedoria. Então quando as pessoas vierem nos criticar, vão ficar calados. É isso que Emmanuel ensinou Chico. Quando seus adversários vierem falar, se eles estiverem com razão, você tem que ficar calado. Se eles estiverem mentindo, você tem que ficar calado. Por que se importar com a mentira? Isso é o amor, que em estado latente, que está crescendo dentro de nós, até tornar-se uma árvore frondosa, e nós vamos amar a humanidade. Começa conosco, depois com os nossos familiares, com os vizinhos, com os amigos, com os confrades, depois nós vamos amar a humanidade. Que Deus abençoe essa casa. Muita paz. Muito obrigado a todos vocês. Continuemos amando até doer. E nunca vai doer. Muito obrigado. Rapinha.